parabenizo, inclusive, o professor Tiago pelo livro, que é um material decorrente de pesquisa feita na PUC, trazendo aí uma série de questões e temas que, de algum modo, extrapolam, né, a própria questão venezuelana e dizem respeito a impasses que eu chamaria de estruturais da América Latina e de sua integração periférica, né, na globalização. Pensar a Venezuela na atual conjuntura é bastante significativo do ponto de vista dos realinhamentos ideológicos em curso na região. Para usar um termo do professor Tiago Salgado, que eu diria, acho que ecoa alguma coisa da teoria política do leninismo, inclusive, né? É importante ter como background a correlação de forças na região. Veja, uma coisa é discutir a Venezuela no auge da onda rosa latino-americana, lá nos idos de 2008 a 2011. Né? Havia ali uma articulação bastante propícia para que governos de esquerda e centro-esquerda conduzissem agendas tanto reformistas, como no Brasil do PT e no Chile, né? Quanto radicais, se a gente pegar o chavismo. Acontece que por volta de 2015, 2016, uma guinada parece ter se consolidado por aqui com a ascensão dos governos de direita. Eu acho que a crise no Paraguai, em 2012, já adiantou um pouco isso, mas o novo cenário, de fato, se materializou com as eleições, né, de Sebastião Pinheira e Maurício Macri, na Argentina e no Chile, o impeachment no Brasil, que encerrou o ciclo petista, e os problemas nos governos da Bolívia, do Equador. Né? Então, o redesenho político, de alguma forma, reforçou uma espécie de estereótipo e de estigma da Venezuela. Eu costumo dizer, parece uma terra de crise eterna. Né? Mas muita gente parece mais preocupada com o anedótico do que em fazer uma análise da situação, porque, a despeito, né, dos problemas internos e externos, o chavismo é vigente. E eu incluo o governo do Nicolás Maduro como parte do chavismo, mesmo sabendo que muitos discordam dessa associação tão direta. Bom, isso mostra a complexidade, né, dos arranjos sociopolíticos na Venezuela, em pelo menos de duas direções. Primeiramente, a relação entre Chávez, Maduro e os aparelhos do Estado, vídeos militares, que são uma força importante de sustentação de governos na região. E, em um segundo movimento, a relação entre o governo e o social, porque há apoio popular significativo ao chavismo no país. Do contrário, né, se não houvesse, o regime não teria suportado até aqui. Então, o livro do professor Tiago Salgado considera essa complexidade de arranjos sociopolíticos e adiciona algo que parece fundamental para a discussão. Basicamente, como a política externa se relaciona com as contradições internas do chavismo. Isso eu acho precioso. Então, eu queria dividir esse meu rápido comentário em 4 pontos. Né? Primeiramente, falar um pouquinho da questão documental do livro, depois sobre a integração periférica da Venezuela no capitalismo globalizado, em seguida, os problemas da racionalidade chavista de sempre minar a democracia liberal, e depois um retorno da questão do imperialismo. Esse me parece a urdidura do livro em questão. Né? Quanto à análise documental do livro do professor Tiago, né, nesse processo o pesquisador cruza, né, uma questão importante, porque privilegiar textos decorrentes de um vazamento, como o Wikileaks, é um procedimento muito aberto a questionamentos de diversas ordens. Em primeiro lugar, porque esses leaks contribuíram para um dos fenômenos mais importantes do entendimento da crise da democracia liberal na década passada. Então, a escolha desse aporte documental, por si mesma, já traz uma disputa política de fundo. A reboque, há também muita discussão sobre a pertinência da documentação decorrente de vazamentos para pesquisa social. E o livro do professor Tiago mostra uma questão metodológica importante. A própria circunscrição de o que é fiável ou não, do ponto de vista da análise documental,
já é crivada pela ideologia. Quer dizer, deslegitimar um conjunto documental, ainda que o procedimento seja revestido aí sob o manto da objetividade, né, já é um gesto ideológico que delimita quais narrativas podem ser ouvidas, quais não devem, o que é digno de ser preservado, etc. A rigor, desde o começo do século XX, quando o Walter Benjamin desferiu lá uma crítica epistemológica e metodológica direta ao realismo pressuposto no historicismo alemão, a própria seleção de o que é digno ou indigno de ser considerado documento não pode mais ser ingênua na pesquisa. Essa ressalva metodológica, embora ela tenha marcado as ciências sociais no século XX, eu lembro aqui, en passant, dos trabalhos, né, de Jacques Derrida e Michel Foucault, por exemplo, essa ressalva parece esquecida quando a gente recusa um corpo documental por ser algo menor, ou por ser constituído de documentos que não eram para ser publicados, etc. O livro, então, mostra como a atenção aos registros do Wikileaks parece bastante interessante, porque a gente lida com uma perspectiva omissa em outros meios, como em comunicados oficiais de governo, jornais, etc. E essa perspectiva ressalta justamente o antagonismo Venezuela e Estados Unidos, né, no período estudado, ali, que vai entre 2004 e 2009, né, basicamente. E vemos nessa conjuntura, né, que os Estados Unidos da doutrina Bush, que era basicamente o rescaldo ali da guerra contra o terror, né, e logo a aurora do período Obama, embora eles estivessem mais detidos ali com problemas do Oriente Médio, os norte-americanos ainda estavam atentos às movimentações na América Latina. Isso que, curiosamente, essa documentação revela. E é importante ressaltar que justamente foi o início de uma conjuntura de mudança de hegemonia global, com a ascensão chinesa, cujo capital é muito presente aqui na região, e com o retorno da Rússia ao jogo global. Né? Então, os Estados Unidos certamente, vendo a região, né, eles não foram lá grandes entusiastas de tentativas de integração regional da época, e as divergências com o chavismo ditavam, né, boa parte dessa preocupação. O professor Tiago argumenta que o chavismo impunha uma agenda alternativa ao modelo de globalização, que ele chamou de neoliberal, encampado pelos Estados Unidos. E aqui, na minha visão, nós temos uma primeira grande contradição da esquerda bolivariana. No caso da Venezuela chavista, eu penso, qual é o grau dessa ruptura com o tipo de economia de mercado esposada pelos Estados Unidos? Ou seja, até que ponto o chavismo conseguiu romper com sucesso com essa lógica? Eu digo, né, eu fico com muitas dúvidas em relação a isso, porque a integração periférica da Venezuela no capitalismo globalizado é basicamente fiada pelo petróleo e inviabiliza esse tipo de ruptura. O chavismo não desfez, por exemplo, o mercado de trabalho e não teve nem força para desfazer a financiarização a qual o próprio Estado venezuelano, de algum modo, está submetido em função do petróleo e da dependência externa. Então, além disso, um ponto político de fundo, né, que traveja essa relação, parece ser uma questão muito preconizada pelos formuladores de política dos Estados Unidos, que é a defesa da democracia liberal. Isso é muito forte na documentação e na análise também, né? Eu acho que aqui existe uma tensão importante para qualquer teoria da democracia. De um lado, a gente tem o peso das instituições liberais de representação, dos Estados Unidos, e, por outro lado, a defesa da participação, que é muito típica do chavismo, né? Especialmente com aquela agenda política do poder instituinte, né? Como dizia o próprio Chaves. Né? A agenda essa que foi modulada, aliás, na América Latina, como a ideia do poder plebeu boliviana, etc. Em relação à esquerda radical, expressa pelo chavismo, eu acho que essa questão da democracia desdobra duas concepções opostas de sociedade. Acho que elas estão em jogo também nessa disputa. Uma é uma concepção liberal, que é originada do tema da livre associação, né, e de relações contratuais entre indivíduos. É uma ideia sempre de otimizar uma racionalidade de mercado. Né? E a outra é uma definição de sociedade como povo. E no caso do chavismo, né, a ideia de explorar uma nova relação entre povo e Estado. E daí derivam, né, por exemplo, a dinâmica populista, criando aquela clivagem clássica, povo-elite, né, estigmatizando, inclusive, as antigas elites políticas
encasteladas pelo Pacto de Ponto Fijo, o próprio capital internacional, etc. Né? Além disso, essa definição de povo, de social, também articula um campo de assistência para políticas públicas. Daí as diversas missões do chavismo, né? Robinson, Ribas, etc., e as próprias comunas, né? Que exemplificam um pouco essa concepção. E, além das reformas no setor educacional, muitas delas, acho que é bom dizer, fracassadas, né? Não tiveram um grande sucesso. Assim, né? Então, a conjuntura, analisada muito bem pelo professor Tiago, ela disseca justamente a construção e o auge desse cenário na Venezuela, e depois precisou arcar com as consequências políticas dessa estratégia de confronto, né, típica do chavismo, especialmente depois da vitória parlamentar da oposição em 2015, os protestos de rua de 2017, etc. A partir do livro do professor Tiago, a gente pensa de que modo os anos de interferência dos Estados Unidos contribuíram para organizar minimamente uma oposição. E esse é um ponto muito rico da abordagem. Não à toa, justamente durante as fissuras mais graves do chavismo, entre 2017 e 2019, os Estados Unidos reforçaram a indisposição com a Venezuela. Né? É interessante a gente pensar que o lugar, por exemplo, da política norte-americana na formação do Grupo de Lima, os Estados Unidos apoiaram essa frente de países latino-americanos. Então, essa capilaridade, no sentido de um poder que tenta formar uma oposição interna para minar um regime instituído, né? Acho que é um dos grandes pontos assim, de análise do livro. Eu gostaria de destacar, né, enfim, aqui um outro ponto, que o professor Tiago interpreta a relação entre Estados Unidos e Venezuela sob a lente do imperialismo. Eu vejo muitos colegas criticando o conceito de imperialismo, sem dúvida, há razões para isso. A questão é que muitos partem de um pressuposto equivocado, né, de que há uma teoria do imperialismo. A rigor, há várias teorias do imperialismo, e bem diferentes. Né? Isso desde os clássicos, lá, como a versão liberal do Robson, o marxismo do Lenin, do Bukharin, né? A teoria do ultra-imperialismo de Kautsky, até os contemporâneos, né? Utsa Patnaik, Prabhat Patnaik, etc. E acho que a abordagem do professor Tiago, se eu estou lendo bem o livro, né? Parece muito afinada com o marxismo político da Ellen Wood, que destaca exatamente a dimensão do imperialismo, né? E realça as determinações políticas e econômicas na indução e na imposição de políticas a países periféricos. Então, à luz da documentação, essa postura norte-americana, ou essa teia de relações com os Estados Unidos, né, pelo menos como intenção, fica bem evidente. Embora a prática, de algum modo, sempre desminta a ideia. Né? No caso do chavismo, eu imagino que essas estratégias de regime change ou de incentivo da oposição esbarram na complexidade das mediações internas do processo político, construídas em parte significativa, inclusive de respaldo popular, e uma política de hegemonia que conseguiu encampar os aparelhos do Estado. Isso me parece fundamental na relação Estados Unidos e Venezuela, ou seja, a disputa pelo Estado. E aí, extrapolando o livro, né, eu tomo aqui a liberdade de um momento final, deixar uma sugestão, de repente, para questões futuras, talvez convenha retomar, nesse campo de análise do professor Tiago, retomar o velho debate lá dos anos 60, com Nicolas Poulantzas, Ralph Miliband e Ernesto Laclau, né, sobre a natureza do Estado capitalista. E eu adicionaria a natureza do Estado na periferia do capitalismo, onde os giros modernizadores são diferentes dos países centrais. Então, novamente, parabéns ao professor Tiago pelo livro, parabéns à editora Telha pela publicação.